Boa noite, gente. Vamos chegando. Logo, logo tem a Simone aqui participando da live com a gente. Vão chegando, nos dizendo se vocês nos ouvem bem. Oi, Simone, já vou te adicionar, porque a bebê acordou. Ela deu pra acordar agora. Eu te adicionei. Aê! Hoje entrou! Ai, meu Deus. E a pequena fazendo festa, hein? Tá, ela deu pra acordar agora todo dia, 9h30 da noite. Meu Deus. Ela vê Ela que tá ativa, né? Gente do céu, eu vou pegar ela rapidinho enquanto as pessoas estão chegando, eu já volto, tá? De lá. Senão não vai parar de chorar, aí vai. Ela começa a chorar e Aí vomita. não. Enquanto isso, a gente tá aqui. Oi, boa Ai, noite. meu Deus. Que coisa mais gostosa. Oi, Paula. Já chega sorridente, né? Então, tu tá me vendo? Estou te vendo e te ouvindo bem. Você me vê e me ouve bem? Que bom, aham. Eu, Que bom. eu tô te ouvindo, mas eu vou ver se com fone fica melhor, tá? De repente, né? Mas Ah, talvez porque eu esteja falando um pouquinho mais baixo por conta do horário, que o outro, o não, mais velho, tá dormindo. problema. Pode, tá bom assim? Eu estou te ouvindo muito bem. Tá, então tá bom. Então vamos ficar assim como a gente tá mesmo. Olha isso. Oi, Fúria. Você quer participar também? E... Não tô querendo deixar a mamãe trabalhar, não. Não tô querendo. Ah, que figura, né? Vamos dormir, não, amor. Ela dormiu, eu corri, tomei um banho rapidinho, me arrumei. Falei, vou. Ela acorda. E, gente, vamos chegando, vamos convidando mais pessoas para nossa live. Convidei mais pessoas para nossa live. Já tô mandando aqui também. Aciona o aviãozinho aí, compartilha, joga nos grupos do WhatsApp. Joga. Tu não esquece de no final colocar lá o meu perfil, tá? Eu coloco, depois quando eu salvo a live, vai aparecer uma solicitação para você aceitar como colaboradora. Ah, Aí beleza. você aprova, aí vai aparecer tanto no meu quanto no seu perfil, Ok, tá? Tem beleza. que fazer isso, senão se tu aceitar não aparece. Aham. Uhum. De eu fazer algumas e não veio pra mim. Quando a pessoa for salvar a live, ela tem que colocar lá na marcação de pessoas, marcar pessoas. Aí tem uma opção que coloca só marcar e tem adicionar colaborador. Tem que Sim. ter nesse adicionar colaborador. Aí aparece Na na hora, grade né? dos dois perfis. Sim. Então a gente tem que ficar atento para não ir no impulso, no automático e. Ai, já postei. Aí complica. Aconteceu. Mas tudo bem. É, Tem- ou o jeito é fazer o quê? Salvar essa live, né? Copiar o link, salvar, baixar essa link pelo computador e passar a live para direto do seu, só que tem que ser feito pelo computador. Pelo celular, acho que até 3 minutos. Ah, tá. Vai, Paula, tem outra função que aparece. Eu fiz com a Janice, Tentei uma delas, mas eu não consegui de jeito eu nenhum. fiz uma com a Janice que não apareceu para mim. E aí, hoje, eu fuçando aqui no Instagram, apareceu que se era para aparecer na grade do meu perfil, só que não apareceu solicitação para mim. Eu achei estranho. Mas a gente vai tentando, né? O Instagram dá uns bugs, a gente. Mas, gente, vamos chegando, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a importância de
Para se curar, olhar, né? Primeiro a gente olha pra gente, olha pra nossa história, não é para o outro, não é do outro. Ai, eu ouvi uma coisa tão bonita, seria tão bom para aquela pessoa. Não, se foi você que ouviu, aquilo importa para você, era importante para você naquele momento. Então, seja bem-vinda, Simone. Fale um pouquinho de você, fale um pouquinho das suas experiências, que eu sei que tem muita coisa boa. Então, boa noite, meu nome é Simone Flores, sou terapeuta complementar, sou pedagoga, sou funcionária pública, estou na transição porque estou próxima de me aposentar, então quero continuar aí olhando para esse lado terapêutico que eu acho que a gente, além da minha cura, eu sei que a gente pode alcançar muitas curas ainda e a gente vê que vem avançando cada vez mais, né? Respeito à medicina tradicional, à medicina convencional, porém a gente sabe que tem um outro lado que dá um resultado bem significativo e que causa um espanto, né? Sim. Eu mesmo eu tenho experiências, né, Yudi? Além das experiências de atendimento, eu tenho requisições que eu fui diagnosticada com bronquiolite, com apendicite epiploica, que é um nome bem diferente, que é uma coisa bem diferente que acontece. Eu nunca ouvi E falar, eu não sei o que é isso. sabe, o final do intestino, por fora do intestino, nós temos as gordurinhas penduradas de um lado e de outro. Não é muito comum, tá? E uma delas torceu. E é uma dor horrível, tá? Uma dor horrível, tanto é que eu achei que fosse uma dor como a diverticulite, que eu tinha tido crise, né? Inclusive, eu nem sei se realmente foi diverticulite das outras vezes, né? Talvez tenha sido isso, né? Mas Da mesma coisa. com tomografia, então eu considero aquilo que o médico falou, né? E dessa vez ela disse assim, não, dessa vez não é diverticulite, é uma apendicite epiploica. Daí eu fiz questão de marcar, por isso que eu não esqueço nunca desse nome, que é um nome bem diferente. E foi interessante para quem não conhece, né? Nós que sabemos de tudo como acontece, a gente sabe que o evento acontece um mês depois, né? Dependendo da situação. E o meu foi realmente um mês depois de uma situação onde eu senti uma perda de proteção, uma depreciação, e daí é que eu digo, né? Cuidar de si, né? A gente, no dia a dia, no corre-corre, quando a gente se depara, se a gente não cuidar, a gente está se depreciando também. A gente está se desvalorizando. E a gente não pensa naquilo que fala, né? Nos julgamentos que a gente recebe. A gente acaba não percebendo isso. E isso o nosso corpo recebe como informação verdadeira. Ele não sabe diferenciar o real do Ele não, imaginário. as nossas células não têm um discernimento para dizer, não, ela só está imaginando, não, ela só está pensando, aquilo ali só aconteceu. Não, é tudo Ou, como verdade, exato. né? E daí o que que aconteceu? Eu tive uma dor muito forte, foi depois, lá em Tá março, falhando um pouquinho o teu áudio para mim, Simone. Eu não sei se tá falando para todo mundo. tá dando agora? Minha intenção, Sim, tá vindo, ele some a voz e volta de novo. bom, não sei por quê. O meu tá normal. Não sei se é só o meu. Quem tá assistindo, por favor, gente, Não, ajuda a gente a entender. claro, no meu eu não vou ver, né? Porque eu só tô falando, né? Mas, Sim, enfim, deixa eu só finalizar para não perder o raciocínio. Eu senti uma dor muito forte na barriga, inclusive só de tocar com a mão na barriga, eu sentia muita dor. E é uma dor muito semelhante com aquela dor de quando a gente está para ter filho, sabe? Que a gente passa por um buraco que parece que o filho vai nascer na barriga. Eu também não sei não o que é, sei. eu também não senti dor, mas assim deve ser, né? Passar um buraco parecia que, aquela dor horrível, sabe? Parecia que sair tudo. E daí a dor
dor ficou muito intensa, daí eu disse, não, eu vou pro médico porque eu não vou ficar desse jeito, né? E quando ela falou que era isso, eu saí de lá com a requisição com 3 medicações fortíssimas, né? Claro, com o suporte de outras terapeutas também, né? Inclusive uma delas que é farmacêutica, né? Nossa colega Ajudando? Jana. Ela disse, caramba, ela te deu remédios fortíssimos. Daí eu disse, não, eu não vou tomar. Né? Daí tivemos o apoio da nossa mentora, da Dalila também, ela me atendeu também. E daí ela disse, Simone, começa a olhar para isso e para isso. Daí, no dia seguinte, deu o PIN. Daí eu saquei o que tinha acontecido, que realmente era perda de proteção e uma depreciação que eu sofri em silêncio, sem falar para ninguém que eu estava sentindo, mas eu senti fortemente aquilo ali e estava envergonhada de mim mesmo pela situação. E o corpo falou assim, peraí, isso, vai ficar, não vai, isso não vai ficar, você não vai engolir esse sapo, não vai ficar só entre você, não dá. Eu fiquei de cara, assim, eu fiquei de cara. Inclusive, uma das questões assim bem interessantes é que eu perguntei para a médica, né, por que que acontecia isso, né? E ela disse que poderia ter sido de um resfriado muito forte, não conectei nada. Fui olhar no Google, geralmente são pessoas que fizeram muita atividade física, que vomitaram muito. Nenhum dos dois aconteceu comigo. Eu estava de repouso já. Porque De um quando eu resfriado para uma atividade física intensa e não era nada. Inclusive, como eu já comecei assim, quando eu já comecei a sentir as dores, o que que eu fiz? Eu disse, eu vou ficar de repouso absoluto, porque eu sei que é isso que precisa fazer, então eu também preciso me respeitar. Fiquei ali no meu silêncio, fui procurar e buscar o que que poderia estar acontecendo, né? E daí, quando eu recebi o diagnóstico, daí sim eu comecei a raciocinar e fui fazendo as falas. No dia seguinte já saí, claro, sem muito esforço, tendo limitações, né, para me respeitar. Sim. Domingo, 2 dias depois, eu estava num show, em pé. Hã? É Quem isso. diria? Foi tão rápido. Pulei, extrapolei, né? Só balançava o corpinho, mas curti o show todo, de boa. E daí, dali em diante, já nem tinha mais. Daí, imagina, todos os dias de corticoide, 7 dias de antibiótico. Pô, bota uma bomba dentro do teu corpo, né? E o que não conta é o tempo que é para esse antibiótico sair do seu corpo. Tá? Isso não conta. Não, porque tem que tratar agora a doença. Não trata nada, porque mascara, na verdade. Tanto é que se curasse mesmo, as crianças que vivem tomando tantos antibióticos não ficariam com recorrência da mesma doença. Eu fui uma recorrente de antibiótico, Neilde. Por Eu quanto sofri, tempo, eu Simone? sofri a infância inteira com amidalite. A infância inteira, com 14 anos, eu fui diagnosticada com difteria, que quase é o fechamento da garganta, né? E eu fiquei 18 dias no. 18 não, fiquei 14 dias no isolamento do hospital infantil. E eu tomei uma benzetacil. E Claro, não encontrava o que era de verdade. a verdade era a infecção da garganta, né? Daí tá, curou, né? Mas hoje, Imagina os sapos que você teve que engolir, hein? putz, muitos, né? Muito. Muito. A vida É quem não sabe, a garganta está associada com os conflitos de fala, coisa que você não pode falar, coisa que você gostaria de falar e não consegue, que você é obrigada a guardar segredo, porque pode colocar sua vida ou de outras pessoas em risco. A minha mãe, a amígdala dela caiu. Nossa, Tamanho conflito. Quando eu falei para ela, ela falou assim: não quero que você me atenda, não. Aí eu falei, tudo bem, passe com outra terapeuta então, porque possivelmente tem alguma coisa que ela não queira que eu, como filha, saiba. Tá sim. tudo certo. Mas que ela elabore isso, porque caiu, ela não tem mais as amígdalas. Nossa, E ela vivia gente, que loucura. com inflamação, com recorrência.
E aí eu falei assim, olha, coloca esses sapos pra fora aí, para de ficar engolindo o que a senhora não quer e não precisa, porque não dá mais. E quando eu tenho a garganta inflamada, eu já sei também que tem alguma coisa que eu tô. E eu sou sem filtro. Hum, Quando eu me policio demais, eu me censuro demais, é. a garganta inflama também. A minha não chega, a minha nunca mais inflamou, na verdade, né? Mas assim, eu tenho, quando eu tô com um pouquinho de dor de garganta, tosse, a gente já sabe para onde Já. olhar, né? É batata, né? Assim, é certeiro, não é, Silvane? Que a gente fala assim, Tu quer, não dá para esconder. você quer ver a azia, Nilde? A azia é simplesmente, não é nem de 3 dias anteriores, para mim é algo imediato. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu senti uma azia, eu disse, ué, e eu tomava pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, eu já tinha na bolsa, para te falar. Coleção completa. Eu tinha na bolsa. Eu andava e Simone, não cortando a sua linha de raciocínio, você já vai continuar. Você se considerava uma pessoa hipocondríaca? não, eu não me considerava. Muitas pessoas. É porque para tudo tem um remedinho, né? Tem para dor de cabeça, para o estômago. Dor de cabeça, graças a Deus, eu nunca sofri assim. Eu nunca tive problema com dor de cabeça. Tive só na adolescência. Mas também não lembro assim de tomar muita medicação. Mas a azia eu tinha já na bolsa, sabe? Porque eu não suportava azia. Mas das últimas vezes que me atacou, que agora a gente não precisa mais de medicação, né? É um simples rolar de celular, tá? Da tela do celular. E eu vi uma pessoa que eu fiquei com raiva. Não, Uau! minutos, a azia começou. Daí eu disse, opa, peraí, o que que eu fiz agora, 1 minutos antes? Fui me deparar e disse, não, tudo bem, já passou. Fui falando as falas internas, fui tirando aquela raiva de dentro de mim. Passou. Tirando o poder daquela pessoa sobre você, né? É imediato. Incrível, que incrível. Eu sou suspeita para falar do MPC, porque eu uso comigo, os meus Eu filhos. sou apaixonada. Eu tenho dó da minha filha já ter crescido, porque eu podia ter usado muito isso, Mas né? agora você pode. Eu posso, tanto é que eu uso, ela é um pouco resistente, assim, mas Alice. eu já sei como. E a gente consegue tratar também por energia, né, Nilde? Então, é muito forte, né? É muito forte. Olha a nossa colega aí, Analice, que saudade, Ana. Ai, que saudade de dar um abraço na Alice. Só tem um abraço. É, nossa, a gente tem, Reinicia. né? E assim, a cura é inimaginável. Só realmente quem se cura de MPC, quem se cura de uma terapia, sabe o valor que é. Exato. Eu, Neilde, eu também sofri 17 anos com. Então, vou fazer um coraçãozinho aqui para ela também. Depois eu vou te chamar no direct, viu, Annalise? Quero falar com você. Me responde, mulher, me responde que eu te mandei mensagem lá. Análise muito ocupada, Ela trabalha bastante. mas é tão interessante, sabe, Neilde, que eu vivi 17 anos com artrite reumatoide e depois fibromialgia. Eu, na verdade, eu sentia dores a noite inteira, eu chorava muito. A minha fisionomia era outra, E sabe? só Eu, complementando, tem pessoas que acham que fibromialgia não tem cura, que não tem tratamento, que ela vai ser refém da dor a vida inteira. E não é verdade, ó. Testemunho real aqui na nossa frente, gente. via horrores, eu chorava a noite inteira, aquele queimor, parecia que era uma faca enfiando no braço, era uma queimação, eu não conseguia pegar um guardanapo. Eu cansei de sair, o meu marido ter que cortar comida para mim e mal eu conseguia levantar um garfo. Então, assim, ó, eu sofri muito. No final agora, eu tomava remédio para dormir e um para acordar. Nossa.
2 anos e pouco, já quase 3. Se você fosse pro meu consultório, eu ia falar, é um caso clássico de depressão, né? Um remédio para dormir, outro para acordar. Tomava remédio de depressão também, Neilde, porque depois acabou indo para uma depressão, né? Porque a gente, porque assim, ó, levou anos para o meu marido aceitar que realmente eu estava doente. Tudo era bobagem, sabe? Era bobagem, frescura. Não quer fazer, sabe? Mas tudo bem, eu ia ficando daquele jeito. E claro que a gente faz o quê? Se deprecia, se desvaloriza. Porque daí a gente acabava desconfiando da gente mesmo. Será que é tudo isso mesmo? Daí a gente ia lá, eu ia lá, fazia um monte de coisa, pau, ficava com dor de novo. Sabe? A gente tem mania de sempre ultrapassar o limite do nosso corpo. E negligenciar as nossas dores, né? A gente coloca para debaixo do tapete, porque tem que mostrar que é forte, não pode mostrar que é vulnerável, que se fragilizou, que adoeceu. Hoje eu escutei uma coisa, Simone, que falava assim: quando você quebra um braço, uma perna, você precisa de um tempo para você descansar, para você se recuperar da perna que está quebrada, do braço que está quebrado. Mas quando quebra sua mente, por que você não para? Ninguém olha para si. A gente busca a resposta fora da gente. Que remédio vai me melhorar? O que eu preciso fazer? Médico que eu tenho que buscar. Ninguém se vira e olha para si perguntando o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo para mim. Porque eu tenho o costume de estar fazendo tudo para os outros, né? Agradar a todos. E eu digo assim, ó, é uma coisa muito, muito comum da gente fazer, né? Tipo, ir num restaurante com uma família maior, um escolhe uma coisa, outra, tu escolhe alguma coisa? Não. Eu como aquilo ali mesmo, deixa. Tô com vontadezinha daqui, não, mas deixa. Eu agrado o outro. Fica por último, né? Eu agrado o outro, não a mim. E isso é muito triste, gente. Isso Pesado, é muito... olha a sobrecarga. Sempre você se anular, sempre o outro, o que sobrar eu fico. Começa a colocar os pesos, né, em cima da gente. Exato. Quem mais é que tá colocando peso que não é seu nas costas? Uhum. Quando eu resolvi chutar o balde, daí vieram. Eu disse assim, eu primeiro de tudo. Primeiro eu. Não tá bom, primeiro eu. Não adianta, gente. Se não for primeiro você não consegue ajudar o outro. E não é egoísmo, né? Isso que tem que ficar claro. Não é egoísmo, não é narcisismo, que agora tem uma onda do narcisismo, né? Não é narcisismo, é saber se priorizar. É claro que se você tem filhos pequenos, se você tem uma realidade que você precisa fazer algumas ponderações, você faça. Mas você não pode negligenciar o ponto de você se esquecer. Tem pessoas que se negligenciam porque elas se esquecem. Justamente. Justamente. Primeiro eu o outro, faço tudo pro outro. Depois, se der, eu faço para mim, né? Se der, esse é o ponto. Né? Daí a pessoa vai para a cama, dorme, vai tentar dormir, né? Daí fica ali pensando, mas eu não fiz isso, mas eu não fiz aquilo, mas, sabe? E daí muitas vezes fica, puta, mas por que eu fiz isso comigo, né? E daí, sabe, olha a desvalorização que se coloca. A pessoa que se coloca nessa posição, né? Sim. Ela vai aceitando e tem que buscar onde foi que ela. Como que ela aprendeu a ser assim? Como que ela aprendeu que ela não tinha esse valor? Que ela não podia se respeitar, se olhar, se amar? Justamente. E eu gosto muito dessa frase, né? O mesmo corpo que te adoece é o mesmo corpo que vai te curar. E É muito simples. É simples. As pessoas complicam. E as pessoas vão buscar a solução fora de si. A solução em medicação. A medicação vai melhorar, paliativo. Exato. Mas daqui a pouco vai voltar. É o lixo que você empurra para debaixo do tapete, ao invés de lavar o copo. Justamente. Justamente. Lava esse copo. Se a nossa cabeça não mudar, a gente não se transforma. Exato. A transformação vem de dentro para fora.
Eu tenho. E no seu caso, Simone, que você fez, né? Tinha a questão da fibromialgia, é um dos mais delicados para se trabalhar na MPC, né? Você precisou de quantos atendimentos, né? Quanto tempo que durou o seu processo? Eu me curei, tá? Não foi com atendimento nenhum. Eu fui comigo mesmo, tá? Você se atendeu, mulher, que terapeuta MPC é assim, é porreta. Eu me atendi, tá? Sério mesmo. Eu me atendi olhando para mim, ia vendo todos os momentos onde eu tive, né? E, né, não é para menos que eu sofri a infância inteira, né? Então vem de muito tempo atrás, A me né? estava dizendo lá, né? Já. Já... E uma coisa vai puxando outra, né, Neilde? Sim. Puxando a outra. E o que é mais interessante da fibromialgia é que o meu fator reumatoide, ele é o mesmo, tá? Ele é alteradíssimo. Mas não tem mais sintomas. Desenvolvo as dores. Eu não deixo as dores se desenvolverem no meu corpo. Quando eu coisa que eu já sei que pode vir a dar alguma dor, eu já não é por aí. Já mudo o trajeto do meu pensamento para não desvirtuar e para não sofrer as consequências da dor. E eu não tive mesmo. Sabe o que é lindo em tudo isso, Simone? Porque, assim, ao mesmo tempo que você passou pela medicina convencional e às vezes precisa, para ter um diagnóstico mais preciso, deixa eu saber onde que tá. Então, se tipo uma dor no meu corpo, saber precisamente onde que é isso. Porque depende do órgão, também vai mudar, né, ali a conotação do conflito. E ela vem para complementar, potencializar e curar. Porque você fala assim, o que tem a ver o corpo com a mente? Né? Nossa, Tudo a ver, tudo se conecta, corpo, mente, espírito, tudo. tudo. E quantas pessoas têm fibromialgia e não buscam ajuda? Não, e a Porque lei que eles entram na lei da pessoa com deficiência, né? É triste isso. é triste ver que aqui no Brasil os brasileiros estão cada vez mais querendo ter o diagnóstico para se ficar ter o rótulo de incapaz, gente. Olha, assim, o incapaz no sentido de não estou sendo capacitista, tá, gente? Quem gosta da militância, tá? Sou psicóloga, sei muito bem o que eu estou falando. Sei muito bem as pessoas que eu já atendi e que eu atendo. É ser incapaz no sentido de, olha, eu não faço isso por causa que eu tenho essa doença aqui. Eu não faço isso porque eu tenho essa deficiência. Se esconde atrás da deficiência. E a pessoa acaba se tornando a doença. E ela é muito mais do que isso. Sabe, você pode ter uma vida plena, uma vida tranquila, mas assim, uma vida melhor, sem essas dores, se você olhar para esses conflitos, se você olhar para aquilo que está te adoecendo de fato. E quando você decide não olhar para suas dores, quando você decide não olhar para sua história, você perde tanto, você tem mais a perder, é só prejuízo. Porque cada vez você se afunda mais, né? Começa a tomar vários remédios para dor, aí tem que tomar para o estômago, porque vai afetar o estômago também com a parte química, e aí quando é essa parte química a gente já não consegue interferir. Você tá todo. Como que fala? Não é contaminado. Não, aí, na verdade, tu ficas Inflamado de medicamento, né? substâncias no teu organismo ali que fica um sobre o outro, né? Um sobre o outro, melhorando, o outro vai piorando e fica numa Não, uma cadeia bola de neve. Daqui a pouco tá. muito pedem a aposentadoria, né? É uma sentença de morte. Tu vai querer o quê? Eu mesmo, né? Fui diversas vezes no médico e eles diziam, é incurável, não tem solução. E eu vinha sempre, meu Deus, não é possível, não é possível. Por que isso? Por que que eu preciso dessa dor? E vinha buscando, sabe? Até que eu achei o MPC e foi a salvação da minha vida. Olha, Ainda bem que a Dalila trouxe o MPC à luz, né? Porque a gente precisava do MPC na nossa vida, na nossa história. Ney, eu tive que sofrer 49 anos e meio, mais ou menos, para renascer aos 50. Tem um Então, propósito. então assim,
inimaginável, é impagável. É impagável. A saúde que eu tenho, que eu não tomo uma medicação, não tomo nada, absolutamente nada. Gente, bate uma dor, um sintoma, opa! Uhum. E assim, ó, algum problema, tal, meu marido diz, toma um remédio. Não, para que remédio? Eu vou buscar. Eu vou buscar dentro de mim. Eu vou saber. Encontra. Total. Total. Eu tive uma... Se as pessoas soubessem. A última dor que eu tive foi no baixo ventre. E era uma dor realmente muito forte. Eu não fui para o hospital, porque eu poderia ter ido pelo menos para saber o diagnóstico, né? Mas era à medida que eu fazia, que eu ia no banheiro para evacuar ou fazer ou urinar, não doía para arder, não doía para sair, não ardia, não fazia nada. Simplesmente um tijolo pesado em cima de mim. E daí eu fui olhar, era um processo terrível que eu tive que tirar pessoas da minha vida. E que eram pessoas que eu acolhia como filho. Para quem está chegando agora, gente, o tema é só se cura quem olha para si. E a Simone estava falando justamente sobre a Jussara, minha madrinha de Crisma. Ai, eu amo essa mulher. E ela está falando sobre as enfermidades, é sobre o ventre é o lugar que gera o filho. Quando você perde um filho, ou você tira daquele lugar, ou aquela pessoa deixa de ser para você como filho, seu corpo vai mandar sinais, né? E eu tenho uma filha, só que eu considerava outras pessoas como filho, entendeu? Amava, cuidava, protegia, ensinava. Muito. Até que eu precisei realmente dar um basta e saber que só uma que tinha sido acolhida ali. Daí a dor parou. Não tem mais. Porque uma aceitou esse lugar, né? Quem não aceitou, perdeu. Verdade. É aquilo, né, Simone? O que eu ganho com essa enfermidade? O que eu perco com essa enfermidade? O que eu ganho com a cura dessa dor, dessa enfermidade? O que eu ganho, né? Então, assim, o que tem os ganhos e as perdas. O que a pessoa ganha, o que ela perde com aquela enfermidade? É verdade. E tem também todos os ganhos secundários, né? De problema, né? Sim. Muito, né? Eu via muito, sabe? Depois que eu me curei da fibromialgia, eu me considerava uma pessoa muito carente. Eu era muito carente, sabe? E assim, e a gente se vitimizava, porque não posso fazer tal coisa porque eu vou sentir dor, então, né? E daí tu também perde força, né? Tu perde o teu espaço. Tem outras consequências que estão por trás, né? E daí a gente deixa de se colocar no lugar que deve estar. E o prejuízo maior que a pessoa, ela acha que está ganhando, na verdade ela está se perdendo. Está se perdendo. Porque assim, a gente pode perder, né? A gente pode perder, a gente perde a vida inteira. Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente e fazer isso diariamente é não perder de si mesmo. João Garriga, né? João Garriga. A gente não pode deixar de perder de si mesmo. Então, e a gente trabalha isso nas sessões com os pacientes e é realmente lindo, sabe? Infelizmente eu não bato foto de todos antes e depois. Mas começa a fazer isso. tu faz? Que legal. Eu vou começar a fazer, porque eu nunca faço. Como eu sou psicóloga, aí as pessoas já ficam, mas não vai ser gravado não, né? Ninguém vai saber do que aconteceu. Então, como o meu primeiro título é psicóloga, as pessoas têm essa questão sabe? Aí eu pego o depoimento ali, pelo menos manda depoimento, eu não vou compartilhar o seu nome, sua foto, mas manda ali um relato, vai me ajudar muito para que outras pessoas também conheçam. Porque uma coisa é eu dizer o que é o atendimento que eu fiz, outra coisa é a pessoa mandar o relato dela, da experiência. Elas não mandam.
Ah, eu vou pedir para tal pessoa escrever. Mas se você não queria que ninguém soubesse, pessoa, você faz você, escreve do seu jeitinho. É o seu, não foi a pessoa que fez, foi você. Você foi atendido, então escreva. E aí eles não mandam. Aí eu, É, e atendimentos geralmente são online, né? é. Eu tenho um colega que eu atendo ela pessoalmente, que também é muito bom. Você pode falar um pouquinho dela, Simone? Porque que tem a esclerose lateral, não é essa? Eu Pode atendi falar um uma. pouquinho? Eu sou doida para atender alguém com ela, gente. Eu quero muito atender alguém de verdade. Vocês conhecem, eu quero muito atender. É uma questão pessoal. Uma de esclerose múltipla também que eu atendi. E os conflitos vieram da infância, né, Yudi? Tudo está lá, né? Tudo na infância. Essa da ela eu ainda continuo atendendo, né? Mas ela tá ótima, ela tem 2 anos de diagnóstico e só o pé dela que tá um pouquinho, mas assim, ó. Mas são vários conflitos. A gente fala que é uma constelação, né? De conflitos. São É, tantos conflitos que se torna uma constelação. E aí tem que ser olhado aos poucos, cada um vai sim, olhando ao seu tempo, né? aham, tem que ser devagarinho. Mas é tão interessante que o próprio corpo mostra quando vem o trauma, sabe? Da onde tá. É muito, é muito claro, assim, porque o corpo mesmo já apresenta, né? Porque na verdade a ela está mais ligada à motricidade, né? O caminhar, aonde eu fui paralisada que eu não consegui caminhar. Foi impedida de trilhar um caminho, um rumo, se Uhum, perdeu no meio do percurso. uhum. Ou um caminho que está muito confuso, tá difícil de A chegar. fibromialgia e a artrite reumatoide, ela está ligada à esclerose sistêmica? Encontra um pouquinho mais. Ela está dentro das escleroses raras, sabia? Eu fui descobrir isso no mês retrasado, que eu acabei vendo, porque como eu sou funcionária pública, né? Eu fiz o curso de escleroses raras e a fibromialgia, a artrite reumatoide, ela está envolvida na esclerose sistêmica. Que interessante, não sabia disso. Para mim foi uma. E claro, né? E falas são sempre que ainda não existe remédio que cure, né? É sempre isso, nunca tem remédio, nunca tem remédio. Não sei se você lembra, Simone, tem um caso de uma moça que ela tem várias doenças raras. E ela estava numa briga judicial com o convênio, porque o convênio ele reincidiu um contrato unilateral. E ela estava implorando, pelo amor de Deus, que deixasse ela viver, porque era o convênio que estava custeando. Ela estava fazendo rifas, fazendo várias ações para pagar o convênio e conseguir se manter viva. Eu não consegui mais acompanhá-la, né? Parou de aparecer as postagens dela para mim. Então eu não sei o que foi que deu. Mas eu falava assim, gente, como eu queria atender ela? Mas depende também do quanto que ela estava fragilizada para ser atendida, né? Porque a gente tem essa cautela também de quanto que a pessoa está fragilizado fisicamente, e aí a gente vai com mais cautela. Toco, não toco nessa ferida, ressignifico, não ressignifico. A gente tem essas precauções também, né? E a pessoa precisa querer também, né, Neide? Exato. Você tem que se dispor a isso, né? Porque não é, às vezes não é muito fácil querer olhar para si, né? Eu, uma pessoa que eu conheço que ela passou por um trauma, né? Passou por um trauma. Não foi ela que passou por um trauma, foi uma pessoa da família, mas ela visualizou aquilo como uma morte. E não foi. E eu fui visitar a pessoa, não quero citar aqui, né? Para não ficar. Sim. Mas daí eu disse assim, cuida do que está pensando, porque pode vir uma pneumonia. 2 dias depois me disse que estava com pneumonia. Daí, como? Como que eu vou mudar aqui dentro? Como? Tem que mudar? Tem que... Você quer ajuda para mudar, né? Eu consigo te ajudar, te conduzir, te direcionar, mas tem que querer. Tem que querer. Sim. E tem pessoas que não querem ser curadas, né? Uma pessoa Não, que já
e poucos anos, então a gente compreende, né? Porque são mais resistentes, né? Eu conheço jovens também que são bem resistentes. Então, assim, é a situação, né, Neilde? A gente se coloca, né? Mas se a pessoa não quer, a gente respeita, né? Respeita. Eu falo uma coisa que eu sempre repito para os meus pacientes assim, Simone, eu vou até onde você me permite. Se você não me permite e se você não deixa eu te acessar até, eu não vou. Porque é o seu limite. Se você falar, ó, vai doer, mas eu aguento, eu seguro esse rojão, nós vamos aprofundar, nós vamos até o fim. Mas se você não está disposto, se você não quer ir, eu não vou poder te forçar. Eu não Uhum. posso falar, pegar você aqui. Eu, por exemplo, pego uma criança no colo e falo assim, não, você vai ficar aqui. E não é desse jeito. Porque a gente está falando com uma pessoa que a gente espera madura, consciente e que vai responder por si. Olha, eu consigo falar que aqui eu dou conta, que eu não suporto, isso aqui é muito difícil para mim, para que eu mexa nisso agora, então eu espero um pouquinho, deixa eu tomar um pouquinho de fôlego, porque isso me machuca muito ainda. Ou então, não, mesmo machucando, eu não quero mais viver com essa dor. Vai depender de quem está sendo atendido. É que, na verdade, a cura para acontecer, ela precisa ser tanto doída quanto trauma, né? Antes de aliviar, vai doer. É, Porque você vai visitar um espaço, um lugar que você não queria voltar. justamente. Nem se Gente, sabe esse processo, necessário, né? exato, e esse processo é tão necessário, esse convite mesmo, né? E assim, eu tenho observado muito, Simone, quanto que as pessoas têm essa questão, assim, de fato, das carências, das relações ali desde a infância, que não foram bem trabalhadas, que não foram bem vistas, né, cuidadas lá atrás, e elas carregam isso, e aí se permitem passar por situações que elas talvez não precisassem, ou precisava daquela situação para aprender algo, para amadurecer, né? Também, também. E, E a gente fica, né, olhando para as pessoas o quanto que a gente precisa um do outro. uhum. E é tão interessante, né? Porque assim, ó, tudo vem lá da infância. E quem, né, não trazendo julgamento, não trazendo julgamentos de pai, de mãe, de ninguém, mas assim, são os que a gente mais confiava que nos feriram, Oh, né? e o desafio na vida adulta, E a gente, olhar para isso e falar assim, eles deram o melhor que eles podiam ter dado, né? Esse é o desafio. desafio mesmo. E a gente sabe que assim, ó, eram pessoas que eram pra gente 100% confiáveis, mas que nos podaram, que não deixaram a gente avançar, que faziam do jeito que queriam, que não nos davam voz, né? Era engolida, tem que ser assim e pronto, né? Hoje em dia a gente respeita, mas na nossa Hoje eu não sei como que foi a sua educação. A minha era assim, se chegasse visita em casa, vai pro quarto e não sai enquanto você não é chamado. Fique no quarto quietinho. eu já fui paciente onde os pais faziam isso, a visita comia na mesa e o pai levava a comida no quarto, tá? Eu, eu e meus irmãos eram desse jeito. Quando eu falo que eu tenho uma dificuldade muito grande de expor aqui nas redes sociais, eu sei que tem muita coisa lá atrás. Porque, gente, expor, tá? Expor, aí você fala alguma coisa errada, tem alguma cobrança, tudo isso. Então eu tenho que ficar todo o tempo. A primeira live que eu participei de ontem, eu fiz a live e saiu uma espinha no meu nariz. Mas é interessante, sabia que isso acontece, né? E daí se tu for, ai, não é porque eu comi chocolate. Não, não é. Não é Eu não comi chocolate, tá, gente? Só pra constar. Não teve chocolate. pensamento. Foi depois da live. Aí eu fui, ela já saiu madurinha, assim, eu já tirei, porque falam que não pode, mas eu tirei porque eu falei assim, tá, eu sei o que aconteceu. Foi a exposição. Ah, Então, deixa a espinha aparecer para me cobrir, porque vem a questão do eu estou me expondo demais, então eu preciso de uma proteção aqui na porque cara. o adolescente tem tanta espinha no rosto. Exatamente. Tem a fase de se expor, a fase do enfrentamento,
a fase onde ele se sente julgado, ele acha que alguém vai estar errado. A fase né? da confusão de eu sou uma criança, eu sou um adulto, você está falando que tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu tenho idade para fazer, tem coisas que eu não posso fazer porque eu não tenho idade, que confusão é essa? É. Eu já atendi um adolescente com espinhas, sendo muito espinha, depois que significou autoestima, foi lá no teto, sumiram as espinhas. É algo é algo mágico, sabe? É algo mágico, realmente. Eu tenho paixão pelo MPC, assim. Dá uma pena porque a gente ainda está lutando bastante, né, Neilde, para estar colocando isso para ser visto, para ser olhado com cuidado, conhecido, para as pessoas entenderem o potencial que elas têm dentro de si. Exato. E, gente, assim, busquem ajuda. Busquem ajuda para sentirem os preconceitos que vocês têm, sabe? Eu, enquanto psicóloga, eu vou falar uma coisa com propriedade, tá? A gente escuta muito falando assim, isso não é ciência, de pessoas que não sabem o que é ciência. Uhum. Tem pessoas que não sabem o que é ciência. E ficam nessa de, é ciência, 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 isso aqui não é científico, tá? Mas quem determina o que é científico? Eu vou explicar para vocês agora rapidinho, tá? Em 2 minutos o que é ciência, até menos. Ciência é uma área do saber que estuda várias, né, variáveis, várias hipóteses, e essas hipóteses precisam ser confrontadas e confirmadas. Se ela for comprovada, ela vai ser validada como científico. Se ela não for validada, ela vai falar que ela não se sustenta, que não tem embasamento. Eu poderia aqui citar algumas coisas, mas eu não quero que meu Instagram seja derrubado. Então, eu vou parar por aqui. Então, tudo que é comprovado, a gente fala que é científico. Né? Então, outra coisa, ciência precisa ser questionada, precisa ser refutada. Se eu não posso questionar aquela ciência, não é ciência. A gente fala que é uma religião, porque na religião tem seus dogmas, e no dogma a gente não questiona, a gente aceita. Já na ciência, eu não só posso, como eu devo questionar, porque eu tenho que ampliar os meus estudos. E tanto é que no MPC a gente questiona muito, né? Coitada da Dalila. Muito. A gente questiona muito. Isso é ciência, gente. Questionar, inquirir, né? Querer saber, querer melhorar. Tá gostoso, filha? O MPC linda! Então, o MPC, na verdade, em cada ponto do corpo, ele tem uma determinada conotação. Exato. Não é algo generalizado. Né? E nada passa despercebido. E nada passa despercebido, né? É diferente da medicina convencional que tem os protocolos, né? Para tal coisa, tal medicação. E com o MPC não, depende da história da pessoa, depende da percepção que a pessoa viveu, porque numa família 3 filhos podem ter vivido os mesmos conflitos de pai e mãe, porém um ou outro, os 3 vão ter diferentes, né, traumas. Um pode ter algum sintoma, outro pode ter nada, outro pode ter tudo. Nada, o outro pode ser resiliente e não ter afetado nada, né? Enquanto o outro pode ter derrubado terrivelmente, né? Então, é tudo dentro da pessoa. Então, por isso, precisamos ser muito atentos à história que está sendo contada, né? Acreditar na pessoa, ter respeito pelas histórias, porque a gente também recebe muitas histórias de abuso, né, Neilde? Que precisam ser criadas. A gente precisa de alimento, a gente precisa de um acolhimento dessa pessoa sem julgamento, porque a pessoa precisa realmente olhar para aquilo para poder se curar. Exato, a gente precisa acolher com amor. Naquele momento que ela precisa é amor, né? Se sentir amada. Sim. E ela está sendo amada quando é atendida por qualquer terapeuta do método Procure Cicatriz. Sim. Nós trabalhamos toda uma linha.
Simone, eu quero fazer uma proposta, a gente vir aqui para essa finalização. O tempo voou. Vou hoje, realmente, já está passando. Eu quero fazer um exercício aqui com vocês, né? Quem está assistindo, fecha os olhos, respira, vai se percebendo aqui e agora, com seus olhos fechados. Respira e vai nesse lugar, nessa situação que mais te dói. Consegue visualizar esse lugar? Quem está com você? Quais são os cheiros, os sons, as cores que tem esse lugar? Está silencioso? Está barulhento? Tem muitas brigas? Olha para esse lugar. Não mais como a criança. Agora você vai olhar como adulto. Olha. Sente o seu corpo. Quais sensações que ele está te trazendo agora. E você vai fazer esse movimento de agradecer. Obrigado por hoje. Eu consegui entender que eu não sou mais a criança que está sofrendo com essa situação. E nomeia mentalmente essa situação. Eu não estou mais passando por isso. Obrigada por me ajudar a chegar até aqui. Olhar para a criança que estava lá e falar assim, obrigada por ter sido forte, mesmo quando você achou que não conseguia. E olha eu aqui, eu consegui. Obrigada por ter me ajudado. Agradece. Fala aquelas palavras que você vem na sua mente agora, no seu coração. E por fim, se despeça da forma que você achar melhor. Com abraço, com carinho, com cafuné. E saia desse lugar, sabendo que essa história agora tem uma nova história. Que agora a pessoa adulta de hoje é capaz de lidar com qualquer conflito que aparecer. Não é mais a criança que está sofrendo angustiada. É um adulto capaz de olhar para a vida com amor, com resiliência e com força. Olha com amor para esse adulto que está aí. Vai se despedindo, respirando e saia desse lugar e volte para aqui agora. E calmamente abre os seus olhos. E respira. Quem fez o exercício? Como se sentiu? Aliviado. A gente não precisa mais ficar lá no passado, não é verdade? Uhum. A criança do passado me ajudou tanto. Justamente. Né? A minha criança me ajudou a não engolir muito sapo. Porque eu aprendi a não ter filtro com ela. Minha mãe e meu pai falam que eu era muito espontânea. Que nada passava pelos meus olhos. Assim, tudo, eu pegava tudo. Tudo. E aí, criança não tinha filtro. E como adulto, eu preciso aprender a ter filtro. Mas é uma experiência nossa. Olha só, cada vez que vocês sentirem que tem alguma coisa que está incomodando, volta lá, gente. Faz esse exercício de novo. Não precisa demorar. Se demorar lá. Porque às vezes a gente demora tanto e vai machucando. E a gente começa a fazer julgamentos.
Não, volta lá rapidinho. Ah, foi essa situação aqui que está associada. Isso aqui que está me doendo agora. Essa é a primeira memória que veio. Uhum. Faz esse exercício e volta para o presente. É muito bom, né? Vamos irradiar. Uhum. Somos seres de luz. Somos. Somos. E, e a população mais precisa, né? Precisamos. A gente precisa amadurecer muito ainda enquanto pessoas. Nós precisamos transcender. Muito, muito. Muito. A população precisa de muitos, assim, para ciclo doentio, desse ciclo de vicioso, né, de tudo quanto é coisas, né, de excessos de celular, excesso de televisão, Excesso de e jogos, as pessoas com vício em jogo se matam. Ai, Instagram derruba, esqueci. não pode falar muita Não coisa. pode. Instagram, por favor, né? Que tem profissionais da área da saúde. Duas terapeutas maravilhosas. É, a gente precisa, a gente precisa realmente, e precisamos multiplicar. Sim. E Simone, como que as pessoas fazem para te encontrar? Meu Instagram, pelo link da bio, tem o meu contato, e eu faço atendimento online, é bem puxadinho, para essa semana nem tem mais, mas a gente vai buscando momentos para a gente poder fazer o atendimento. Exato. Gente, só relembrando que eu estou com um grupo terapêutico para trabalhar a autoestima. E para quem não sabe, as dores da autoestima estão relacionadas com dores no relacionamento, de pessoas que aceitam relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, que aceitam pessoas mandando e desmandando, pessoas que perderam a perspectiva de si, da vida, não conseguem tomar decisões. Para essas pessoas, se vocês conhecem alguém que está passando por isso, manda o convite, né? Manda o meu Instagram, meu WhatsApp também para a pessoa conversar, tirar dúvidas, para que ela possa participar. E no grupo a gente cresce muito mais. No individual é mais demorado. Então, no grupo cresce muito com as trocas de experiências e vai agregar muito. Minha filha, misericórdia. E convidem pessoas para as lives. Amanhã nós vamos falar sobre ansiedade. Vai ser com a Mabela. Ah, que legal. Então, é uma psicóloga também, terapeuta integrativa, do método Procure Cicatrizes. Então, participe da live, convide mais pessoas. A vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada. A Paula saiu, voltou, que eu vi depois que ela mandou a mensagem. Muito obrigada a todos. A live ficará salva. Quem perdeu o exercício, volta aqui para participar do exercício. Nem de quando aconteceu. Assista a live, que você vai descobrir. Assistam a live de manhã, Comentem. tarde, noite. Estamos Comentem. a quem precisar e quem se sentir acolhido. Sim, sim. E olha, é para qualquer queixa, tá, gente? Não é só as dores emocionais, não. Tudo já passou, Janice. Muito obrigada. Gente, tira um print, por favor, depois me manda que eu quero compartilhar as histórias. Muito, muito obrigada. Gratidão. Simone, foi uma alegria estar com você. Me agregou muito para mim e acredito que para todos que assistiram. Gente, boa semana. E amanhã, 9h30, tem live aqui de novo. Então, vocês voltem que amanhã para participar da live sobre ansiedade. Conhece alguém ansioso aí, com transtorno de ansiedade, ou que está suspeitando? Vem para a live para você conhecer os conflitos por trás desse sintoma. Eu que agradeço, Débora. Um grande beijo, gente. Boa noite. Boa noite, viu? Beijo.